Livro do profeta Isaías, capítulo 41, 42, 43 e 44. Isaías 41. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se, então falem, cheguemo-nos junto ao juízo. Quem suscitou do Oriente o justo, e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face, e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó, e como a pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz, por uma vereda em que com os meus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou ourives, e o que alisa com martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma para que não venha mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não o acharás, e os que pelejarem contigo tornarão-se em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e eu, o teu Redentor, é o Santo de Israel. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, e os outeiros tomarás como a folhelo. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita e a murta, e a oliveira, conjuntamente porém no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam, e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó, tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremo-nos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscito a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os magistrados como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, assim ele os pisará. Quem anunciou isto desde o princípio, para que o possamos saber? Ou outro tempo para que digamos, justo é? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o primeiro, direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, ninguém havia, nem mesmo entre estes conselheiros, algum havia a quem perguntasse ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e nada.
Eis aqui o meu servo a quem sustém, o meu eleito em que se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, e os estendeu, e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham a luz, vou-la faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e eu seu louvor desde o fim da terra. Vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitadores, alcem a voz o deserto e as suas ciladas, com aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor como poderoso sairá, como homem de guerra despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei e estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes e os outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas e as lagoas secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falo-eis caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas fareis direitas, estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e dizem as imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego como galardoado, e cego como servo do seu senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e os fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há quem o livre, por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que está de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo, e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhe pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por seu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Enquanto fostes precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que te dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte: dá, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e os formei, sim, eu os fiz.
trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos, todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, o que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor vosso Santo, Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos dos avestruz. Porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor, contudo tu não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honrastes com os teus sacrifícios, não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me comprastes por dinheiro, cana aromática, nem com gordura dos teus sacrifícios me enchestes, mas me deste trabalho com os teus pecados. E me cansastes com as tuas maldades. E eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta-me as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema e de Israel um opróbrio. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento, e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Esse que anunciei as coisas futuras, e as que ainda hão de vir? Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir, e não vos anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens e esculturas são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimos, e as suas mesmas testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, porque o mesmo artífice são de entre homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas,
e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega a malgra, aplana com um cepilho, e marca com um compasso, e faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou tomou cipestre, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque, planta um almeiro, e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, com a outra metade come carne. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já ouvi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, e se inclina e ora-lhe, e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabe, nem entende, porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles toma isto a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas cabeças, suas brasas, assei sobre elas carne e as comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado desviou, de maneira que não pôde livrar a sua alma, nem dizer: não há uma mentira na minha mão direita. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és. Ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós a partes mais baixas da terra, vós montes, retumbai com júbilo, também vós bosques, e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtornam a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros que habitam, diz o que fica os mensageiros em Jerusalém. Tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios? Quem diz de Ciro, és meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te.